Uma humilde garçonete perde o emprego ao oferecer uma refeição gratuita a um idoso faminto. Desesperada e sem esperança, ela entrega a ele um bilhete simples. O que ninguém esperava é que esse bilhete chegaria às mãos de um milionário e sua reação deixaria todos sem palavras. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar acompanhando. O relógio marcava 2h23 da tarde, quando Mariana Souza, com o avental levemente amassado e os cabelos presos em um coque apressado, percebeu o idoso entrando na lanchonete. Ele parecia deslocado, com passos lentos e um olhar cansado, como se cada movimento carregasse o peso de anos de dificuldade. Seus olhos buscavam algo, comida, talvez conforto, mas ele hesitou perto do balcão, sem coragem de fazer um pedido. Mariana sabia que ele não tinha condições de pagar. Seu Antônio vestia um casaco desbotado demais para o inverno rigoroso e segurava uma sacola de plástico como se fosse seu único pertence. Preciso ajudar, ela pensou, mesmo sabendo que o gerente Cláudio não hesitaria em puni-la se descobrisse. Discretamente, Mariana se aproximou do homem e perguntou baixinho: "O senhor gostaria de algo para comer?" A resposta veio com um sorriso tímido e um quase inaudível: "Sim, mas não tenho dinheiro." A garçonete sabia o que estava em jogo. Há semanas, o gerente a observava com críticas constantes, sempre à espreita de um motivo para demiti-la. Mas Mariana também sabia que aquela era sua chance de fazer algo que fazia sentido em um dia cheio de reclamações de clientes e pedidos apressados. "Espere um pouco." Mariana voltou para o balcão e pediu à cozinheira que preparasse um prato simples. Enquanto isso, sentiu o peso do olhar de Cláudio sobre ela. Ele não dizia nada, mas sua expressão fria era um alerta. Quando o prato ficou pronto, Mariana o levou até seu Antônio, que a olhou com gratidão e olhos marejados. "Não sei como agradecer", ele disse, segurando o garfo com as mãos trêmulas. "Só coma, é o suficiente." Enquanto ele começava a comer, o gerente finalmente agiu. Sua voz cortante preencheu o espaço. "Mariana, na minha sala, agora." Os clientes se calaram. O som de garfos e colheres parou, e todos na lanchonete ficaram atentos. Mariana sentiu o coração disparar, mas se virou para Cláudio com determinação. "Já volto, seu Antônio", disse com um sorriso breve, antes de seguir o gerente. Na sala apertada, Cláudio não perdeu tempo. "O que acha que está fazendo? Sabe que não podemos sair dando comida de graça." "Ele estava com fome, Cláudio. Você viu como ele entrou aqui. Isso não é problema nosso. Não temos espaço para caridade. Está despedida." Mariana sentiu o impacto das palavras como um soco. Ela precisava daquele emprego. As contas médicas do filho, João Pedro, já estavam atrasadas, e perder sua única fonte de renda era um golpe devastador. "Cláudio, por favor." "Não tem por favor. Pegue suas coisas e vá embora." De volta ao salão, Mariana respirou fundo para não chorar. Ela tirou o avental, dobrou-o cuidadosamente e olhou para seu Antônio, que ainda comia em silêncio, alheio à tempestade que havia causado. Antes de sair, Mariana pegou um pedaço de papel do bolso e escreveu algo rápido, dobrou o bilhete e o entregou ao idoso. "Isso é para o senhor. Boa sorte." Sem esperar uma resposta, ela saiu. O bilhete continha apenas algumas palavras simples. "Seja forte. Todos enfrentamos batalhas, mas não estamos sozinhos. Nunca perca a esperança." Mariana subiu os degraus estreitos do prédio onde morava, segurando a bolsa como se nela pudesse guardar o pouco de dignidade que ainda sentia. O peso da demissão parecia aumentar a cada passo. O cheiro de mofo do corredor parecia mais forte, e a luz piscante no teto tornava o ambiente ainda mais desolador. Ao abrir a porta do pequeno apartamento, foi recebida pelo sorriso caloroso de João Pedro. Ele estava sentado no sofá, um cobertor fino sobre as pernas e um caderno de desenhos equilibrado no colo.
Mãe, olha o que eu fiz, disse ele, mostrando um desenho colorido de super-heróis que ele mesmo criou. Mariana sorriu, mas o sorriso era vazio, forçado. Está lindo, meu amor. Você é um artista incrível. Ela colocou a bolsa na mesa e foi até o armário. Havia pouca comida e o fim do mês estava longe. Enquanto tentava decidir como fazer algo com o que tinha, sentiu a presença de João Pedro ao seu lado. Você está bem, mãe? Estou, querido. Só um pouco cansada. Ele assentiu, mas não parecia convencido. João Pedro era esperto para seus 7 anos e Mariana sabia que ele percebia mais do que deixava transparecer. Depois de colocar uma panela com água para ferver, ela sentou-se na mesa e abriu uma pilha de envelopes. Eram contas atrasadas, aluguel, energia elétrica, água. No topo estava a cobrança da clínica onde João Pedro fazia tratamento para sua asma severa. O número estampado em vermelho parecia gritar com ela. Mariana apoiou a cabeça nas mãos. A demissão não podia ter vindo em pior hora. Um som de batidas na porta tirou Mariana de seus pensamentos. Era Clara, sua melhor amiga e vizinha. Clara entrou com um sorriso e um pote de sopa quente. Achei que você poderia precisar de um pouco de conforto. Conforto seria ganhar na loteria, respondeu Mariana com um sorriso cansado. Ei, isso é só um tropeço. Você já passou por tanta coisa e conseguiu superar. Não vai ser diferente agora. Mariana serviu 2 tigelas de sopa e explicou o que tinha acontecido. Clara escutou com atenção, balançando a cabeça. Você fez a coisa certa, Mari. Não se pode deixar de ser humano por causa de um trabalho. Mas isso não paga as contas, Clara. Não sei como vou sair dessa. A gente sempre dá um jeito. Você não está sozinha. O tom firme de Clara trouxe um pouco de alívio a Mariana. Era reconfortante saber que ela tinha alguém ao seu lado, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Enquanto Mariana lutava contra a realidade, seu Antônio, agora com o bilhete dobrado no bolso do casaco, sentava-se em um banco de praça próximo à sua pensão. Ele relia as palavras de Mariana, sentindo uma mistura de gratidão e tristeza. A mensagem, simples e direta, tocou algo profundo nele. Seu Antônio, que já havia perdido quase tudo, sentiu uma nova faísca de coragem. Decidiu que não podia deixar aquele gesto se perder. Naquela noite ele tomou coragem e ligou para um velho amigo, um segurança aposentado que ocasionalmente trabalhava para o empresário Marcelo Albuquerque. Durante a conversa, ele contou sobre Mariana e mostrou o bilhete. O amigo prometeu ajudar. Vou levar isso para o Marcelo. Ele precisa ouvir essa história. Marcelo Albuquerque estava no topo do mundo, mas, sentado em seu escritório luxuoso, sentia-se incomodado. A conversa com o segurança sobre o idoso e a garçonete ressoava em sua mente. Ele leu o bilhete entregue por seu Antônio várias vezes. Seja forte, todos enfrentamos batalhas, mas não estamos sozinhos. Nunca perca a esperança. Encontre essa garçonete para mim, ordenou Marcelo ao assistente. Algo na simplicidade e na coragem daquele gesto de bondade o fez querer saber mais. De volta ao apartamento, Mariana colocou João Pedro na cama e ficou olhando para ele dormir. A respiração dele era leve, um sinal de que sua saúde estava estável, pelo menos por enquanto. Ela segurou o desenho que ele tinha feito mais cedo, um super-herói com uma capa vermelha e um sorriso corajoso. Vou encontrar um jeito, João Pedro, por você. Naquela noite, Mariana finalmente deixou as lágrimas caírem, mas elas não vieram sozinhas. Havia algo mais, um fio de esperança que, embora frágil, não se deixava apagar. Marcelo Albuquerque estava de pé diante da ampla janela de vidro do escritório, observando a vista iluminada da cidade. Os arranha-céus pareciam monumentos silenciosos, mas naquela noite sua imponência não trazia a usual sensação de realização. Na mão, ele segurava o bilhete de Mariana entregue por seu Antônio. As palavras simples o haviam atingido de uma forma que ele não esperava.
Marcelo, acostumado a doações milionárias e projetos de impacto social em grande escala, se viu refletindo sobre a força de um ato individual. Você disse que ela foi demitida por isso? Perguntou ele ao amigo de seu Antônio, que o esperava na sala ao lado. Sim, senhor. Por dar comida a alguém que não podia pagar. Marcelo balançou a cabeça. Ele pensou em como aquela garçonete, alguém que claramente já enfrentava suas próprias dificuldades, havia escolhido a compaixão, mesmo sabendo que isso custaria seu emprego. Era raro encontrar pessoas assim. Quero saber mais sobre ela. Você pode encontrar esse homem de novo? Claro, senhor. Marcelo entregou o bilhete ao segurança, seus pensamentos já girando em torno de como poderia fazer algo significativo por essa mulher. Na manhã seguinte, seu Antônio foi surpreendido ao receber uma ligação do amigo. Ele hesitou antes de atender, inseguro sobre o que aquele empresário importante poderia querer com alguém como ele. O senhor Marcelo gostaria de saber mais sobre a garçonete. Seu Antônio sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. Ele não conhecia muito sobre Mariana, mas sabia o suficiente para saber que ela era alguém especial. Vou procurar por ela. Sei onde ela mora. Enquanto isso, Mariana acordava de mais uma noite mal dormida. Ela havia passado horas tentando reorganizar o orçamento com Clara, mas as contas simplesmente não fechavam. Mesmo assim, João Pedro parecia animado naquela manhã, o que trouxe um pouco de alívio. "O que quer comer hoje, campeão?" Ela perguntou, forçando o entusiasmo. "Só quero ficar com você, mãe." O sorriso dele era um lembrete de tudo pelo que ela estava lutando. Depois de deixá-lo com Clara para que pudesse buscar emprego, Mariana seguiu pelas ruas da cidade com um caderno de anotações onde havia listado restaurantes e cafés que estavam contratando. Mas porta após porta, a resposta era sempre a mesma. Não havia vagas. Quando ela finalmente voltou para casa exausta, encontrou seu Antônio esperando na porta de seu prédio. "O senhor? Está tudo bem?" Ele parecia desconfortável, mas determinado. "Preciso falar com você, menina, sobre o bilhete." Mariana franziu o senho, confusa. "Não precisa me agradecer, foi só um gesto simples." "Não é isso. Quero apresentar você a alguém que pode ajudá-la." Antes que ela pudesse recusar, ele acrescentou: "Esse bilhete, as suas palavras, elas tocaram mais pessoas do que você imagina." Cautelosa, Mariana concordou em ouvir o que ele tinha a dizer. Poucos dias depois, Mariana estava sentada em um café modesto no centro da cidade, sentindo-se deslocada. À sua frente, seu Antônio tentava explicar quem era Marcelo Albuquerque. "Ele é um homem importante, mas mais do que isso, é um homem bom. Ele ouviu sobre você e quer ajudar." "Ajudar como?" perguntou ela, ainda desconfiada. "Não sei ao certo, mas ele pareceu realmente interessado." Mariana queria acreditar, mas era difícil. Pessoas como Marcelo Albuquerque não apareciam na vida de pessoas como ela. Quando Marcelo finalmente chegou ao café, o contraste entre ele e Mariana era evidente. Ele vestia um terno impecável, enquanto ela usava seu único casaco, que já começava a desgastar. Mas Marcelo, ao vê-la, sorriu de forma genuína. "Você deve ser Mariana." Ela assentiu, nervosa. "Fiquei sabendo da sua história, do que você fez pelo seu Antônio e do que perdeu por isso." "Eu não fiz para ganhar nada em troca," disse ela rapidamente. "Eu sei. E é exatamente por isso que estou aqui." Mariana ouviu atentamente enquanto Marcelo falava sobre sua fundação, uma organização que ajudava famílias vulneráveis com assistência financeira e programas de capacitação. Ele mencionou que estava à procura de pessoas como ela, que demonstrassem empatia e determinação, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. "Não vou prometer que será fácil," ele disse, "mas acredito que você tem muito a oferecer." Mariana hesitou. A oferta parecia boa demais para ser verdade, e ela tinha medo de se decepcionar. "Por que eu?" perguntou finalmente. "Porque você provou que é exatamente o tipo de pessoa que pode fazer a diferença."
O silêncio pairou entre eles por alguns segundos antes de Mariana, com a voz vacilante, responder: "Eu aceito." Marcelo sorriu satisfeito. "Ótimo, vamos começar na próxima semana." Enquanto Mariana caminhava para casa, ainda tentando processar o que havia acabado de acontecer, sentiu algo que há muito não sentia: esperança. E enquanto seu Antônio, agora sentado no mesmo banco de praça onde tudo começou, olhava o céu com um sorriso de satisfação, parecia saber que aquele era apenas o começo de algo muito maior. Era uma manhã fria e Mariana se preparava para mais um dia de incertezas. O silêncio do apartamento era interrompido apenas pelo som suave de João Pedro rabiscando em seu caderno de desenhos. Ela se ocupava arrumando o pouco que havia para o café da manhã, quando uma batida inesperada na porta a fez congelar. Mariana não esperava visitas. Clara, sua única amiga próxima, normalmente a avisava antes de aparecer. Sentindo um misto de apreensão e curiosidade, foi até a porta e abriu devagar. Seu Antônio, o idoso, estava ali, com o mesmo casaco desbotado que usava na lanchonete naquele dia, mas agora carregava algo nas mãos, uma pequena sacola de papel amassada. Ele sorriu com ternura. "Bom dia, menina. Trouxe algo para você." "O senhor não precisava..." começou ela, sem saber como reagir. "É só um agradecimento." Ele estendeu a sacola. Mariana hesitou antes de aceitar. Dentro havia uma embalagem simples de biscoitos caseiros. Mesmo com o gesto humilde, ela sentiu um calor inesperado no peito. "O senhor não precisava se preocupar", disse novamente, mas agora com um sorriso sincero. "Quem disse que foi preocupação?" respondeu ele com uma piscadela, entrando sem pedir permissão. João Pedro apareceu na sala, atraído pela voz do visitante. Ele parou ao lado de Mariana e olhou para o idoso com curiosidade. "Quem é esse, mãe?" "Este é o seu Antônio. Lembra daquele dia na lanchonete? Foi ele quem você desenhou depois." João Pedro abriu um sorriso e correu para o quarto. Ele voltou com um desenho na mão, feito com lápis de cor. No papel, havia um homem com cabelos brancos e um casaco, segurando um prato de comida. "Olha, é você!" Seu Antônio riu, surpreso e tocado. "Então você é um artista?" "Eu desenho tudo o que acho especial. E a mãe disse que ajudar você foi especial." Mariana corou levemente, mas não interrompeu a conversa. Ver João Pedro tão animado era raro, e ela queria aproveitar aquele momento. O idoso se sentou no sofá, ainda segurando o desenho, enquanto João Pedro se aproximava cada vez mais, fazendo perguntas. Mariana observava à distância, com um misto de cautela e gratidão. Depois de um tempo, seu Antônio voltou sua atenção para ela. "Agora, menina, preciso conversar com você." Ela se aproximou, sentando-se na poltrona oposta. "Lembra que falei de um amigo que poderia ajudá-la? Pois bem, ele quer conhecê-la." Mariana franziu o senho, desconfiada. "Quem é ele?" "Marcelo Albuquerque, um homem bom que ajuda muita gente." "Eu já disse, seu Antônio, não gosto de depender dos outros." Ele balançou a cabeça pacientemente. "Isso não é sobre depender de ninguém. É uma chance de seguir em frente." Ela suspirou, cruzando os braços. "Eu nem o conheço. E por que ele ajudaria alguém como eu?" "Porque pessoas como você merecem ser ajudadas." Mariana permaneceu em silêncio. Por mais que quisesse acreditar, a vida já havia lhe ensinado que nada vinha sem um preço. João Pedro, que estava brincando no chão com pedaços de papel e lápis de cor, olhou para a mãe com um brilho de esperança nos olhos. "Mãe, você sempre diz que a gente tem que tentar, mesmo quando parece difícil." As palavras do filho a atingiram em cheio. Mariana suspirou novamente, sentindo as defesas começarem a ceder. "E o que ele quer de mim?" "Só conversar, menina, e ouvir sua história." Finalmente, depois de um longo momento, Mariana assentiu. "Está bem, eu vou." Seu Antônio sorriu, satisfeito, e passou o restante da manhã brincando com João Pedro. Enquanto os dois conversavam, Mariana sentiu algo novo.
Talvez fosse a possibilidade de uma mudança real. Quando o idoso finalmente se levantou para sair, Mariana o acompanhou até a porta. Obrigada por tudo, seu Antônio. Ele segurou sua mão brevemente. Não me agradeça, só siga em frente. Enquanto ele se afastava pelo corredor, João Pedro acenava energicamente da janela, como se não quisesse que ele fosse embora. A pequena sacola de biscoitos ainda estava na mesa, mas dentro dela havia mais do que alimento. Entre os biscoitos, Mariana encontrou um bilhete escrito à mão, com letras trêmulas e cuidadosas. A bondade que você plantou está criando raízes. Não pare de acreditar no que você faz. Mariana sentiu as lágrimas vindo, mas dessa vez não eram de tristeza. Aquele encontro inesperado com seu Antônio havia acendido algo dentro dela. E mesmo que as dúvidas ainda fossem muitas, ela não podia ignorar a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Mariana arrumava o cabelo pela terceira vez em frente ao pequeno espelho da sala. Não havia muito o que fazer com seus cachos rebeldes, mas ela tentava ao menos parecer apresentável. Estava usando a melhor roupa que tinha, uma blusa simples e uma calça jeans que havia comprado há anos, mas que ainda resistia ao tempo. Você está linda, mãe, disse João Pedro, sentado no sofá com os olhos fixos nela. Mariana sorriu, mas a ansiedade era evidente. Obrigada, querido. Ela sentiu o coração acelerar quando ouviu o som da buzina do carro no lado de fora. Clara, que estava ali para cuidar de João Pedro, deu um aperto encorajador em seu ombro. Vai dar tudo certo, só seja você mesma. Mariana respirou fundo antes de sair. Na calçada, um carro preto elegante a esperava. O motorista abriu a porta com um sorriso educado e ela entrou hesitante, sentindo-se deslocada no banco de couro impecável. O escritório de Marcelo Albuquerque era ainda mais impressionante do que Mariana imaginava. Com uma vista deslumbrante da cidade, paredes de vidro e móveis sofisticados, o ambiente parecia tirado de um filme. Marcelo estava sentado em uma mesa ampla, analisando papéis. Quando Mariana foi anunciada, ele se levantou, estendendo a mão com um sorriso cordial. Mariana Souza? É um prazer finalmente conhecê-la. Ela apertou sua mão, surpresa pela energia tranquila que ele transmitia. Obrigada, senhor Marcelo. Por favor, só Marcelo. Vamos conversar. Ele a conduziu a uma sala menor e mais aconchegante, onde uma mesa redonda já estava preparada com água e café. Mariana sentou-se tentando disfarçar o nervosismo, enquanto Marcelo começava a falar. Ouvi muito sobre você através do seu Antônio. O gesto que você fez por ele foi simples, mas impactante. Mariana abaixou os olhos, envergonhada. Eu só fiz o que achava certo. E isso é exatamente o que me chamou a atenção. Marcelo inclinou-se levemente para a frente. Poucas pessoas teriam feito o mesmo na sua posição. Você arriscou tudo por alguém que mal conhecia. Mariana não sabia como responder. Ela não estava acostumada a ser elogiada, especialmente por algo que sempre considerou uma obrigação moral. A minha fundação é focada em ajudar pessoas em situações vulneráveis. Precisamos de gente com coração, mas também com resiliência, pessoas que entendem o que é estar do outro lado. Ele fez uma pausa antes de continuar. Quero oferecer a você um trabalho. Mariana congelou, sentindo as palavras ecoarem. Um trabalho? Sim, precisamos de alguém para coordenar um dos nossos projetos comunitários. Você começaria em um papel pequeno, mas com muito potencial de crescimento. Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. A ideia de trabalhar em um lugar tão grandioso parecia impossível, quase como um sonho. Marcelo, eu não sei se sou a pessoa certa para isso. Ele a encarou com seriedade. Por que não seria? Eu não tenho experiência. Nunca trabalhei em nada parecido. Experiência pode ser adquirida. O que você tem não se ensina. Empatia, coragem, determinação. Ela desviou o olhar, sentindo-se exposta. Não sei se consigo lidar com algo assim.
Sabe, Mariana, a maioria das pessoas que muda o mundo começa sem saber se são capazes, mas o importante é dar o primeiro passo. Houve um momento de silêncio entre eles, e Mariana refletiu sobre tudo o que ele havia dito. Isso é muita responsabilidade. E eu acredito que você pode lidar com ela. Mariana finalmente encontrou coragem para erguer os olhos e encará-lo. A convicção no rosto de Marcelo parecia genuína, mas ela ainda hesitava. E se eu fracassar? Então você aprende e tenta de novo, mas não saberemos se você não tentar. Marcelo pegou uma pasta sobre a mesa e a entregou para Mariana. Aqui estão as informações do projeto. Leia com calma e pense na proposta. Não precisa me responder agora. Ela segurou a pasta, sentindo o peso simbólico que aquilo representava. Eu vou pensar. É tudo o que eu peço. Marcelo sorriu e algo na simplicidade daquele gesto a tranquilizou. Ele a acompanhou até a saída, agradecendo novamente por ter vindo. Enquanto voltava no carro, Mariana olhou para a pasta no colo. Sua mente estava um turbilhão. A proposta parecia uma oportunidade única, mas o medo de fracassar a consumia. Quando chegou em casa, João Pedro correu até ela, abraçando-a com força. Como foi, mãe? Ela hesitou antes de responder, mas Clara, que estava ao fundo, olhou para ela com expectativa. Foi inesperado. Mariana abriu a pasta na mesa da sala, enquanto Clara e João Pedro observavam. Dentro havia detalhes sobre a fundação e o projeto comunitário. Ao ler sobre como o trabalho ajudava famílias como a dela, ela sentiu um calor diferente. Talvez fosse possível. Vai aceitar? Perguntou Clara, com um sorriso encorajador. Mariana fechou a pasta devagar e olhou para o filho. Ele estava desenhando novamente, com o mesmo entusiasmo de sempre. Acho que sim. Era uma decisão carregada de medo e incerteza, mas também de esperança. Na manhã seguinte ao dia em que decidiu aceitar a oferta de Marcelo, Mariana vestiu sua melhor combinação de roupas formais. Não era nada extravagante, uma camisa branca de algodão e uma calça preta que Clara havia passado na noite anterior. Mas para ela era um uniforme de coragem. João Pedro observava a mãe com olhos brilhantes enquanto ela se arrumava. Você vai ser incrível, mãe. Obrigada, meu amor, respondeu ela, beijando-lhe a testa. Ao sair de casa, Mariana sentiu um frio no estômago. O prédio da fundação era imponente, com uma fachada de vidro que refletia o céu. No hall de entrada, um recepcionista a direcionou para uma sala onde ocorreria sua integração. Bem-vinda, Mariana, disse Marcelo ao encontrá-la. Espero que esteja pronta para o desafio. Ela assentiu, mesmo com as mãos frias de nervosismo. O primeiro dia foi uma mistura de curiosidade e tensão. Mariana foi apresentada a vários funcionários, todos com sorrisos polidos, mas alguns com olhares avaliativos. Entre eles estava Camila, uma mulher de postura impecável, roupas elegantes e um olhar que parecia escanear Mariana da cabeça aos pés. Você é a nova coordenadora do projeto? Perguntou Camila com um tom quase incrédulo. Sim, sou eu, respondeu Mariana mantendo a voz firme. Interessante. Camila deu um pequeno sorriso, mas seus olhos diziam algo diferente. Durante o tour pelo prédio, Mariana percebeu que Camila parecia questionar cada detalhe de sua presença. Então, nunca trabalhou em algo assim antes? Perguntou Camila casualmente enquanto cruzavam o corredor. Não, mas acredito que minha experiência de vida me ajudará a contribuir de outras formas. Camila ergueu uma sobrancelha, mas não respondeu. Mais tarde, no almoço, Mariana viu Camila conversando com outros funcionários e notou o tom ácido com que falava. Apesar da hostilidade, Mariana preferiu focar no que importava: entender os desafios da fundação. Na primeira visita ao campo, Mariana conheceu Rosa, uma mãe com um bebê no colo, que a cumprimentou calorosamente. Você é nova aqui, né? Sim, comecei essa semana. Rosa sorriu. É bom ver gente nova com vontade de ajudar. Às vezes parece que nos esquecem por aqui.
Mariana se sentiu tocada e decidiu compartilhar parte de sua história. Eu também já enfrentei dificuldades. Sei o quanto é importante ter alguém que se importa. Rosa assentiu emocionada. Na roda de conversa, crianças brincavam por perto. Uma garotinha entregou a Mariana um desenho com um sol e várias pessoas de mãos dadas. "Esse é você?" perguntou Mariana, apontando para uma figura no desenho. "Sim, porque você traz o sol para a gente." Mariana guardou o desenho como um lembrete de que pequenas ações podiam fazer grandes diferenças. De volta à fundação, Mariana notou Camila discutindo com outro funcionário em tom baixo, mas tenso. Quando a reunião começou, Camila levantou um ponto de crítica ao plano de Mariana. "Essas oficinas são boas no papel, mas você já viu o que acontece quando lidamos com famílias em situação de vulnerabilidade? Nem sempre é tão simples." Mariana respirou fundo antes de responder. "Eu entendo suas preocupações, mas acredito que pequenos passos podem gerar mudanças significativas." Camila não respondeu, mas sua expressão mostrava ceticismo. Mais tarde, Felipe confidenciou a Mariana. Camila já teve uma experiência difícil com outro projeto. Ela foi desacreditada na época e isso a tornou mais dura. Mariana começou a enxergar Camila sob uma nova luz. Talvez, por trás da fachada dura, houvesse alguém que já tinha se machucado. No fim da semana, Mariana recebeu uma mensagem de Rosa. "Obrigada pelas oficinas. Você trouxe algo que fazia tempo que não sentíamos. Esperança." Mariana guardou o desenho da garotinha ao lado da mensagem, como lembretes de que, mesmo com os desafios, ela estava no caminho certo. Mariana saiu do escritório com passos apressados e um nó na garganta. A reunião com a equipe havia sido exaustiva. As críticas veladas de Camila, a resistência de alguns funcionários e as próprias dúvidas de Mariana estavam começando a pesar mais do que ela podia suportar. Ao chegar em casa, deixou a bolsa cair no chão da sala e afundou no sofá. João Pedro, com seu caderno de desenhos aberto no colo, percebeu imediatamente o desânimo da mãe. "Dia difícil?" perguntou ele, com uma inocência que só uma criança poderia ter. Mariana forçou um sorriso. "Um pouco, querido." Clara, que estava ajudando João Pedro com os deveres da escola, sentou-se ao lado dela. "Mari, o que está acontecendo?" Ela hesitou, mas não conseguiu mais segurar. "Acho que não sou boa o suficiente para isso." Clara suspirou e segurou a mão de Mariana com firmeza. "Não diga isso. Você está lidando com muita coisa nova. É normal se sentir assim." "Mas eu não tenho as qualificações que eles têm, Clara. Cada dia parece que estou tentando me provar, e mesmo assim não é suficiente." João Pedro, ouvindo a conversa, largou o caderno e olhou para a mãe. "Você é minha heroína, mãe, e heróis nunca desistem." As palavras do filho trouxeram lágrimas aos olhos de Mariana. Ela o abraçou, sentindo a força que precisava para seguir em frente. No dia seguinte, Mariana chegou à fundação determinada a continuar, mesmo com as dúvidas ainda pairando. Durante uma reunião, Camila lançou mais uma de suas críticas. "Esse planejamento é muito ambicioso. Não acho que vamos conseguir executar isso com a equipe que temos." Antes que Mariana pudesse responder, Marcelo interveio. "Camila, Mariana está trazendo uma abordagem diferente. Vamos dar espaço para que ela mostre resultados." Camila fechou a expressão, mas permaneceu calada. Mais tarde, enquanto Mariana revisava os papéis em sua mesa, ouviu Camila discutindo em voz baixa com Felipe na sala ao lado. Ela captou apenas uma frase: "Não vou deixar que ela cometa os mesmos erros que eu cometi." Mariana ficou intrigada, mas decidiu não intervir. Durante a visita ao centro comunitário, Felipe acompanhou Mariana. Ele percebeu o peso que ela carregava e tentou aliviar a tensão com sua atitude descontraída. "Você sabia que, quando comecei aqui, quase desisti no primeiro mês?" disse ele. "Sério?" perguntou Mariana surpresa. "Sim, era muita pressão e muita gente duvidando de mim. Mas sabe o que me fez continuar?" "O quê?" "As pessoas que ajudamos.
No fim do dia, são elas que importam. No centro, Rosa, com o bebê no colo, se aproximou de Mariana. Obrigada por ouvir a gente, Mariana. Saber que alguém se importa faz toda a diferença. Mariana sorriu, sentindo suas inseguranças diminuírem um pouco. Talvez Clara e Felipe tivessem razão. Sua empatia era um diferencial. De volta ao escritório, Felipe levou Mariana até uma sala cheia de materiais de antigas campanhas da Fundação. Havia uma parede com fotos de crianças sorridentes, mães emocionadas e equipes de voluntários. Sempre que me sinto desmotivado, venho aqui. Isso me lembra por que fazemos o que fazemos. Mariana ficou parada, olhando para as imagens. Cada rosto naquelas fotos era uma história. Uma prova de que o trabalho deles tinha impacto real. Mais tarde, enquanto organizava seus papéis, Camila entrou na sala de Mariana. "Posso falar com você?" perguntou com um tom menos defensivo do que o habitual. Mariana assentiu. "Eu sei que pareço ser sua maior crítica, e talvez eu seja, mas não porque quero que você fale." Camila respirou fundo antes de continuar. "Já tentei implementar algo parecido antes, e foi um desastre. O projeto desmoronou, e as famílias ficaram desamparadas. Só quero que você esteja preparada." A sinceridade nas palavras de Camila surpreendeu Mariana. "Eu agradeço por compartilhar isso comigo. Não acho que conseguirei fazer tudo certo, mas estou disposta a tentar." Camila hesitou por um momento, mas depois deu um leve sorriso. "Talvez eu possa ajudar mais do que criticar." Naquela noite, ao chegar em casa, Mariana pegou um dos desenhos de João Pedro e o pendurou na parede ao lado de sua cama. Era uma imagem simples, mas para ela representava o que estava construindo. Um futuro melhor, não só para ela, mas para o filho. Ela sabia que o caminho seria longo e difícil, mas pela primeira vez sentia que não estava sozinha. Na sala de reuniões da Fundação, Mariana arrumava seus papéis pela terceira vez, tentando organizar os pensamentos. Era o dia de apresentar sua primeira grande ideia, uma oficina de arte para crianças em situação de vulnerabilidade. "Certo, você consegue", sussurrou para si mesma. Marcelo entrou pontualmente, seguido por Camila e outros membros da equipe. Todos se acomodaram e o ambiente ficou em silêncio. "Bom dia a todos", começou Mariana com a voz levemente trêmula. "Minha proposta é criar uma oficina de arte para crianças das comunidades que atendemos. A ideia é oferecer um espaço onde elas possam se expressar, desenvolver habilidades e, mais importante, sentir que são ouvidas." Ela passou para os detalhes práticos, materiais necessários, cronograma e o impacto esperado. "Por que arte?", interrompeu Camila, com o tom cético que Mariana já conhecia bem. "Porque a arte pode ser uma ferramenta poderosa para dar às crianças uma voz. Muitas delas não têm um lugar seguro para expressar o que sentem. Isso pode ajudar a aliviar traumas e criar conexões." Marcelo assentiu interessado. "É um bom ponto. Quanto você precisa para começar?" Mariana apresentou os números e Marcelo autorizou o projeto piloto. "Vamos ver como funciona. Se der certo, expandimos." Apesar do apoio de Marcelo, o olhar crítico de Camila ficou com Mariana, como se desafiasse seu sucesso. Na semana seguinte, Mariana estava no centro comunitário organizando o primeiro dia da oficina. As mesas estavam cobertas com papéis, tintas e lápis de cor, e as crianças começaram a chegar aos poucos, algumas hesitantes, outras animadas. Uma menina chamada Sofia, de cerca de 6 anos, foi a primeira a se sentar. Ela segurava um lápis como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Posso desenhar o que eu quiser?", perguntou ela com um fio de voz. "Pode, sim. Esse é o seu espaço." Sofia começou a desenhar com cuidado, e logo outras crianças se juntaram. A sala encheu-se de cores, sorrisos tímidos e conversas baixas. Uma das mães que acompanhava as crianças, Rosa, aproximou-se de Mariana. "Eu nunca vi a Sofia tão concentrada. Ela sempre foi tão quietinha." Mariana sorriu, observando a menina que agora parecia completamente imersa em seu desenho.
Talvez ela só precisasse de uma oportunidade para se expressar. Na segunda semana, a oficina estava cheia. Mariana precisou pedir ajuda a Felipe para organizar as crianças, que pareciam ansiosas por mais atividades. Esse projeto é um sucesso, disse Felipe, enquanto ajudava um menino a misturar tintas. Mariana sorriu, mas algo dentro dela ainda hesitava em chamar aquilo de vitória. No final da aula, Sofia se aproximou novamente, segurando seu desenho. Era uma casa com uma família feliz. É para você, tia, disse ela, estendendo o papel. Mariana sentiu um nó na garganta ao aceitar o desenho. Obrigada, Sofia. É lindo. Você vai guardar? Vou sim. Vou colocar na minha parede. De volta ao apartamento, Mariana mostrou o desenho de Sofia para João Pedro. Olha o que ganhei hoje. João Pedro analisou o desenho com cuidado. Depois olhou para a mãe com admiração. Você está ajudando as crianças a desenharem? Estou tentando dar a elas um lugar onde se sintam seguras. João Pedro pensou por um momento antes de dizer: um dia quero fazer algo assim também. Mariana sorriu, sentindo um calor no peito. Você já faz muito, meu amor. Na semana seguinte, Marcelo visitou a oficina pessoalmente. Ele observou as crianças e conversou com Mariana sobre o progresso do projeto. Estou impressionado, Mariana. Isso é mais do que eu esperava. Ainda é só o começo, mas parece que estamos no caminho certo. Continue assim. Estou ansioso para ver o que mais você pode fazer. A confiança de Mariana crescia a cada semana. O impacto da oficina era visível e as famílias começaram a reconhecer seu esforço. Naquela noite, enquanto olhava para os desenhos pendurados na parede de sua sala, Mariana percebeu que, apesar de todos os desafios, ela estava fazendo algo significativo. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu orgulho de si mesma. Os dias na fundação estavam mais agitados do que nunca. O sucesso da oficina de arte impulsionou novos projetos e Mariana começava a ganhar visibilidade dentro da equipe. Contudo, junto com o reconhecimento, veio algo inesperado, uma sensação de que nem tudo estava como deveria. Durante uma reunião semanal, enquanto analisava os relatórios financeiros enviados por outros setores, Mariana notou discrepâncias nos números relacionados a compras de materiais para os centros comunitários. Isso parece errado, murmurou para si mesma. Os relatórios indicavam um gasto muito maior do que o que ela sabia ter sido utilizado. Algo não fechava. Algum problema? Perguntou Felipe sentado ao lado dela. Mariana hesitou antes de mostrar os papéis. Esses números não batem. Parece que houve uma duplicação de valores. Ou algo pior. Felipe analisou os relatórios por alguns segundos e franziu o senho. Isso é estranho. Mas quem cuida dessas despesas? Mariana balançou a cabeça incerta. Ela sabia que precisava ir mais fundo. Mais tarde, enquanto revisava documentos no arquivo da fundação, uma funcionária mais antiga, Dona Ivone, aproximou-se de Mariana com um ar cauteloso. Dona Ivone era conhecida por ser discreta e reservada, mas sempre parecia saber o que acontecia nos bastidores. Você está revisando os relatórios, não é? Perguntou Ivone em um tom baixo. Estou sim, algo não parece certo. Ivone olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava por perto, antes de se inclinar levemente. Não é a primeira vez que vejo números estranhos nesses papéis. Só tome cuidado, nem tudo aqui é tão transparente quanto parece. Mariana sentiu um calafrio, mas a insinuação de Ivone reforçou sua determinação. Nas noites seguintes, Mariana ficou até tarde revisando documentos antigos. Enquanto folheava um arquivo antigo, encontrou contratos com empresas que não reconhecia. Eles eram assinados por um dos gerentes financeiros, um homem que raramente aparecia nos eventos da fundação. Quando Mariana mencionou suas descobertas para Felipe, ele ficou alarmado. Essas empresas nem deveriam estar nos nossos registros. Você precisa contar isso ao Marcelo. Ainda não. Preciso reunir mais provas antes de acusar alguém. Felipe assentiu,
mas seu olhar preocupado mostrava que ele sabia que isso era perigoso. Durante uma reunião, Mariana pediu mais transparência no processo de compras. Camila, com seu habitual tom cortante, interrompeu. Transparência? Disse com uma sobrancelha arqueada. Parece que você está insinuando que há algo errado. Não estou insinuando nada, só acredito que clareza ajuda a evitar erros. Respondeu Mariana, tentando manter a calma. Camila deu um sorriso sarcástico. Claro, desde que isso não tire o foco dos nossos projetos. A reunião prosseguiu, mas o confronto deixou Mariana alerta. Camila parecia especialmente desconfortável com a sugestão de maior supervisão. Certa tarde, enquanto Mariana vasculhava mais relatórios no arquivo, encontrou um envelope lacrado esquecido em uma gaveta. Dentro havia notas fiscais de compras superfaturadas e um recibo assinado por um funcionário de nível médio, claramente uma tentativa de mascarar os desvios. Antes que pudesse processar tudo, Camila entrou abruptamente na sala. "O que você está fazendo aqui?" perguntou com um olhar afiado. Mariana segurou os documentos contra o peito, tentando disfarçar o nervosismo. "Só revisando alguns arquivos para um relatório." Camila estreitou os olhos, mas não insistiu. Depois que ela saiu, Mariana sentiu a adrenalina correr por suas veias. Aqueles papéis eram a prova de que algo realmente estava errado. Na manhã seguinte, Mariana reuniu coragem para falar com Marcelo. Com os documentos em mãos, ela entrou em sua sala. "Marcelo, preciso mostrar algo." Ele analisou os papéis em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. "Isso é grave, Mariana. Vou começar uma investigação imediatamente, mas precisamos manter isso em sigilo por enquanto." "Concordo. Não quero acusar ninguém sem ter certeza." Marcelo assentiu, mas antes que ela saísse, fez uma observação. "Você está indo bem, Mariana. Nunca hesite em trazer coisas importantes como essa para mim." Mais tarde, Mariana notou que Camila estava mais irritada do que o normal. Durante uma apresentação, ela interrompeu Mariana várias vezes, fazendo perguntas críticas e incisivas. "Esses números estão corretos?" perguntou, em um tom que parecia mais um ataque do que uma dúvida genuína. Mariana manteve a compostura. "Sim, revisei todos os dados com cuidado." Camila deu um sorriso falso, mas Mariana percebeu algo. Sua hostilidade parecia ser um reflexo de nervosismo. Naquela noite, Mariana voltou para casa exausta, mas determinada. João Pedro a esperava com um desenho novo, uma balança de justiça segurada por uma mulher com um sorriso confiante. "É você, mãe. Você sempre faz o que é certo." Mariana sentiu as lágrimas brotarem. O desenho era um lembrete do que a motivava, fazer a diferença, mesmo em meio a desafios. Ela sabia que encontrar a verdade seria arriscado, mas estava preparada para seguir até o fim. Mariana segurava os relatórios com força enquanto caminhava em direção à sala de Marcelo. Seu coração parecia uma bateria de tambores, batendo tão forte que ela temia que todos no corredor pudessem ouvir. Durante semanas, ela reuniu documentos, notas e inconsistências que não deixavam dúvidas de que algo estava errado nas finanças da fundação. Ela hesitou na porta por um momento, respirou fundo e bateu. "Entre." Marcelo estava sentado atrás de sua mesa, revisando papéis. Quando a viu, ergueu uma sobrancelha, intrigado. "Mariana, o que aconteceu?" Ela fechou a porta atrás de si, como se quisesse garantir que ninguém escutasse. "Precisamos conversar." Marcelo inclinou-se para a frente, atento. "Estou ouvindo." Mariana colocou os papéis na mesa dele e começou a explicar. "Tenho revisado os relatórios financeiros das últimas semanas, e há coisas que não fazem sentido. Contratos inflacionados, pagamentos para fornecedores desconhecidos. É dinheiro que deveria ir para os projetos, mas não está chegando onde deveria." Marcelo pegou os documentos e começou a examiná-los, sua expressão ficando cada vez mais séria. "Você tem certeza disso?" "Tenho, Marcelo. Passei noites revisando tudo. Não queria vir aqui sem ter certeza."
Ele ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo as informações. Isso é grave, e se for verdade, alguém dentro da fundação está desviando dinheiro. Eu sei, e é por isso que vim até você. Marcelo assentiu lentamente. Vamos manter isso em sigilo. Preciso confirmar os dados antes de tomar qualquer medida. Mariana concordou, mas não conseguiu ignorar a preocupação em seu olhar. Marcelo, o que você acha que devemos fazer? Primeiro, investigar, discretamente. Se isso for confirmado, tomaremos as medidas necessárias. Nos dias seguintes, a tensão na fundação parecia ter se intensificado. Marcelo havia iniciado uma investigação interna, mas sem alardear. Mariana percebeu que ele estava mais reservado, observando tudo com atenção redobrada. Enquanto isso, Camila continuava a agir de forma hostil. Durante uma reunião, lançou um comentário aparentemente inofensivo, mas carregado de ironia. Parece que algumas pessoas têm bastante tempo livre para se preocupar com coisas que não são do seu departamento. Mariana não respondeu, mas sentiu os olhares de outros colegas recaindo sobre ela. Felipe, sentado ao lado dela, sussurrou. Não deixe isso te afetar. Você está fazendo a coisa certa. Mariana assentiu, mas a dúvida ainda pairava. Marcelo convocou Mariana para uma nova reunião. Desta vez, havia uma mistura de surpresa e preocupação em sua expressão. Você estava certa, Mariana. Encontramos evidências de irregularidades em contratos e pagamentos. Ela sentiu um misto de alívio e apreensão. E quem está por trás disso? Marcelo hesitou antes de responder. Ainda estamos investigando, mas parece envolver alguém muito próximo. Próximo como? Meu diretor financeiro, Jonas. Ele trabalha comigo há anos. Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés. Jonas era conhecido por sua eficiência e lealdade à fundação. Você tem certeza? Não quero acreditar, mas os indícios apontam para ele. Contratos assinados diretamente por Jonas, pagamentos aprovados sem justificativa clara. Tudo leva a ele. Marcelo decidiu confrontar Jonas discretamente. O encontro foi tenso. Jonas negou qualquer irregularidade, mas sua postura defensiva e algumas respostas evasivas só aumentaram as suspeitas. Jonas, precisamos de transparência aqui. Se você não tem nada a esconder, isso será resolvido rapidamente. Eu não fiz nada errado, Marcelo. Esses contratos foram aprovados de acordo com as regras. Então você não se importa que a equipe revise tudo, certo? Jonas hesitou por um momento antes de concordar, mas o desconforto em sua expressão era evidente. Enquanto isso, Mariana sentia a tensão crescer. Ela sabia que, ao expor as irregularidades, havia mexido em um vespeiro. Felipe a encorajava, mas até ele parecia cauteloso. Isso pode virar um problema maior do que você imagina, Mariana. Eu sei. Mas se não fizermos nada, a fundação continuará sendo prejudicada. Felipe assentiu, mas Mariana percebeu a preocupação nos olhos dele. Poucos dias depois, Marcelo chamou Mariana novamente. Ele estava visivelmente abatido. Mariana, você fez a coisa certa ao trazer isso à tona. Encontrou algo mais? Sim, e a situação é pior do que eu pensava. Jonas estava desviando dinheiro há mais tempo do que imaginávamos, e ele não estava sozinho. Mariana arregalou os olhos. Quem mais? Camila. A revelação foi um choque. Embora Mariana e Camila nunca tivessem se dado bem, ela não imaginava que a colega estivesse envolvida em algo tão sério. Camila? Sim, ela aprovava os contratos e facilitava os desvios. É por isso que ela parecia tão hostil com você. Provavelmente sabia que estava chegando perto da verdade. Mariana sentiu uma mistura de alívio e frustração. Alívio por saber que suas suspeitas eram fundamentadas, mas frustração por perceber o quanto isso afetava a fundação. O que vamos fazer agora? Precisamos agir com cuidado. Isso pode prejudicar a imagem da fundação se não for tratado corretamente. Marcelo começou a planejar uma ação interna para lidar com Jonas e Camila.
Ao mesmo tempo, ele se certificou de que os projetos da Fundação continuassem a funcionar normalmente, para que as famílias assistidas não fossem afetadas. Mariana sentiu o peso do que estava acontecendo, mas também percebeu que sua decisão de falar havia feito a diferença. "Você confiou em mim para trazer isso à tona", disse Marcelo, "e eu sou grato por isso." Ela assentiu, mas sabia que ainda havia muito a ser resolvido. O ar na fundação estava carregado. Mariana sentia o peso de cada olhar e sussurro ao cruzar os corredores. A investigação interna de Marcelo havia se tornado o assunto principal, gerando desconfiança e divisões dentro da equipe. Ela percebeu os olhares furtivos e ouviu conversas abafadas enquanto passava. Alguns a encaravam com admiração, outros com desconfiança. "Dizem que foi ela quem levantou as suspeitas", sussurrou alguém. "Sempre tem um novato querendo aparecer", respondeu outra voz. Mariana manteve a cabeça erguida, mas por dentro, cada palavra a atingia como um golpe. Ela sabia que as tensões estavam longe de terminar. Na sala de reuniões, os rostos eram um reflexo da atmosfera pesada. Marcelo, com sua postura calma, abriu a reunião. "Quero lembrar a todos que estamos aqui para trabalhar e buscar soluções. Vamos evitar acusações infundadas ou conflitos desnecessários." Camila, sentada no canto oposto, cruzou os braços e lançou um olhar gelado para Mariana. "É curioso como algumas pessoas chegam querendo mudar tudo e acabam causando confusão", disse ela, sem mencionar nomes, mas claramente mirando Mariana. Antes que Mariana pudesse responder, Felipe interveio. "Não acho que isso ajude, Camila. Todos aqui estamos sob pressão e precisamos nos apoiar, não o contrário." Camila deu um sorriso frio. "Só estou dizendo que a produtividade caiu desde que certos rumores começaram." Marcelo interrompeu antes que a discussão escalasse. "Chega, vamos focar no trabalho." Mais tarde, enquanto organizava papéis em sua mesa, Mariana encontrou um envelope que não deveria estar ali. Era endereçado a Marcelo, mas claramente havia sido deixado por engano em seu espaço. Ela abriu, hesitante, e encontrou um relatório financeiro que mostrava detalhes de contratos suspeitos. Antes que pudesse processar as informações, Camila apareceu. "Trabalhando até tarde, Mariana?" perguntou com um tom provocador, inclinando-se ligeiramente para ver o que ela estava lendo. Mariana rapidamente fechou o envelope e respondeu com calma. "Apenas revisando relatórios. Algo que todos deveríamos fazer." Camila deu um sorriso forçado. "Certifique-se de não perder tempo com coisas que não são da sua alçada." Quando Camila saiu, Mariana sabia que precisava agir rapidamente. Ela levou o envelope diretamente para Marcelo. Marcelo recebeu Mariana com uma expressão curiosa. "O que aconteceu?" "Encontrei isso na minha mesa. Achei que deveria mostrar a você." Ele abriu o envelope e leu o conteúdo em silêncio. Quando terminou, seus olhos encontraram os de Mariana, sérios. "Isso é preocupante. Mas quem teria deixado isso para você?" "Não sei. Pode ter sido um erro ou alguém querendo que eu visse." Marcelo respirou fundo. "Precisamos ser cuidadosos. Vou investigar isso pessoalmente. E Mariana, tome cuidado. Não confie em ninguém." Na manhã seguinte, durante uma reunião de planejamento, Camila intensificou seus ataques. "Esses números do seu projeto parecem inconsistentes. Tem certeza de que estão corretos, Mariana?" perguntou, sua voz carregada de insinuações. Mariana manteve a calma. "Sim, revisei tudo com cuidado, mas se houver algo que precise de ajustes, estou aberta a discutir." "Interessante. Espero que sua atenção aos detalhes seja aplicada em todas as áreas", respondeu Camila com um sorriso sarcástico. A tensão na sala era palpável. Felipe, percebendo a situação, interveio. "Todos cometem erros, Camila. O importante é como os corrigimos." Naquela tarde, Mariana encontrou Felipe no corredor. "Você está bem?" perguntou ele. "Tentando me manter calma, mas Camila não facilita." Felipe hesitou antes de responder. "Mariana, acho que ela está tentando esconder algo.
Ninguém reage assim sem motivo. Mariana ficou surpresa, mas as palavras de Felipe ressoaram em sua mente. Camila não parecia estar apenas tentando dificultar sua vida. Havia algo mais por trás de suas ações. De volta à sua mesa, Mariana revisou novamente os documentos do envelope. Entre as informações, percebeu um padrão. Os contratos suspeitos estavam vinculados a uma empresa que, coincidentemente, tinha ligações com um dos membros do conselho. A conexão era clara, mas perigosa. Naquela noite, ao voltar para casa, João Pedro a esperava com um desenho. Uma mulher de pé em um campo, segurando um grande escudo. Abaixo, ele havia escrito: "Minha mãe é uma heroína." Mariana sentiu as lágrimas brotarem. Aquilo era tudo o que precisava para continuar. A verdade estava mais próxima, e ela estava determinada a encontrá-la. Os últimos dias haviam sido intensos. Mariana sentia o peso do trabalho, as tensões na fundação e as dúvidas que a assombravam. Mas naquela manhã, ao olhar para o calendário, algo suavizou seu coração. O aniversário do João Pedro, sussurrou com um sorriso melancólico. Por mais que os desafios fossem enormes, ela sabia que não podia deixar essa data passar despercebida. Ele era sua força, sua razão para continuar. No trabalho, enquanto revisava relatórios, Mariana se pegou pensando em maneiras de tornar o dia memorável. Felipe percebeu sua distração. "Alguma coisa errada?" perguntou ele. "Não, só pensando no aniversário do meu filho. Quero fazer algo especial, mas não sei como." "João Pedro gosta de desenhar, não é?" disse Felipe, sorrindo. "Ele adora. Passa horas criando. Então por que não fazer algo inspirado nisso? Algo que celebre o talento dele?" A ideia iluminou o rosto de Mariana. "Isso é perfeito. Obrigada, Felipe." De volta para casa, com a ajuda de Clara, Mariana começou a reunir desenhos antigos de João Pedro. Usaram barbantes e prendedores de roupa para montar um painel na sala. "Vai ficar lindo, Mari. Ele vai amar", disse Clara, admirando o trabalho. Mariana olhou para o painel com um sorriso tímido. "Espero que sim. Ele merece." Na manhã do aniversário, Mariana acordou cedo para preparar panquecas, o café da manhã favorito de João Pedro. Enquanto ele ainda dormia, decorou a mesa com balões coloridos e colocou o painel de desenhos no lugar de destaque. Quando João Pedro abriu os olhos, correu para a sala, onde encontrou a surpresa. "Mãe, isso é incrível!" Mariana sorriu, abraçando-o com força. "Hoje é o seu dia, meu amor." João Pedro olhou para o painel e apontou para um desenho em particular, uma mulher e um menino de mãos dadas, com um arco-íris ao fundo. "Esse é o meu favorito", disse ele animado. "É a gente, mãe, sempre juntos." Mariana sentiu os olhos marejarem. "Também é o meu favorito, João." Clara chegou mais tarde com um bolo caseiro, e a celebração se encheu de risadas e alegria. Mariana entregou o presente que havia comprado com tanto esforço, um conjunto de lápis de cor. João Pedro abriu com entusiasmo, como se fosse o maior presente do mundo. "Obrigado, mãe. Eu amo isso. É o melhor aniversário de todos." Mariana o abraçou novamente. "Você merece, João Pedro, sempre." À noite, depois que Clara foi embora e João Pedro dormia, Mariana ficou na sala olhando para o painel de desenhos. Cada um deles era um pedaço do mundo do filho, uma lembrança de sua inocência e esperança. Ela pegou o desenho deles de mãos dadas e o levou para seu quarto. Enquanto o pendurava acima de sua cama, as palavras de João Pedro ecoaram em sua mente. "É a gente, mãe, sempre juntos." Mariana sentiu um arrepio. Naquele desenho simples, ela encontrou uma força renovada. Ele não era apenas uma lembrança do que já tinham enfrentado juntos, mas também um símbolo do futuro que ela lutava para construir. Ela sussurrou para si mesma: "Por você, João Pedro, e por todas as outras mães que lutam como eu." Com o coração mais leve e determinado, Mariana se deitou. Sabia que os desafios no trabalho e na fundação não desapareceriam, mas naquele momento ela se sentia mais conectada ao que realmente importava.
Sua luta tinha um propósito claro. Na manhã seguinte ao aniversário de João Pedro, Mariana chegou à fundação e encontrou Marcelo esperando por ela em sua sala. Seu rosto carregava uma expressão de seriedade, mas também de confiança. Mariana, preciso de sua ajuda com algo grande. Ele começou, entregando-lhe uma pasta. Dentro, havia detalhes de um evento de arrecadação de fundos planejado para o próximo mês. Era a maior campanha do ano, essencial para manter os projetos da fundação funcionando. Quero que você lidere isso. Mariana piscou incrédula. Eu? Sim. Você tem se saído bem com os projetos menores e acho que está pronta para um desafio maior. Mas, e o que aconteceu com Jonas e Camila? A investigação ainda não acabou. Marcelo assentiu. Sei que o clima aqui não é o ideal, mas não podemos parar. Se não conseguirmos os fundos necessários, muitos projetos ficarão sem apoio. Mariana sentiu o peso das palavras. O trabalho que ela tanto valorizava dependia do sucesso desse evento. Tudo bem, vou fazer o meu melhor. É só o que peço, disse Marcelo, com um sorriso encorajador. Nas semanas seguintes, Mariana mergulhou no planejamento. O evento incluiria um jantar de gala, apresentações e testemunhos de pessoas impactadas pelos programas da Fundação. Mariana sabia que precisaria conquistar não apenas os doadores, mas também a confiança da equipe, que ainda estava dividida. Clara percebeu a pressão crescente sobre a amiga. Você está se sobrecarregando, Mari. Não tenho escolha. Se eu falhar, as crianças e famílias que dependem da fundação vão pagar o preço. Clara segurou a mão dela. Então, use isso. Isso o quê? Sua história, sua paixão. Você sabe o que essas pessoas passam porque já esteve no lugar delas. Mostre isso aos doadores. Mariana refletiu sobre as palavras de Clara. Talvez sua vulnerabilidade pudesse ser sua maior força. Durante uma reunião com a equipe, Mariana apresentou sua ideia para o evento. Quero que as famílias atendidas pela Fundação sejam o centro da campanha. As pessoas precisam entender o impacto que estamos tendo. Alguns membros da equipe assentiram, enquanto outros pareciam hesitantes. Camila, que continuava na fundação durante a investigação, foi a primeira a falar. Isso é arriscado. Nem todos os doadores querem ser lembrados de tragédias. Mariana manteve a calma. Não se trata de tragédias, mas de superação. Precisamos mostrar a eles que cada doação é uma oportunidade de transformar vidas. Marcelo, que estava na reunião, apoiou a ideia. Concordo com Mariana. Vamos seguir em frente com isso. Enquanto trabalhava no discurso que faria no evento, Mariana pensava em como poderia compartilhar sua própria história sem parecer sensacionalista. Depois de muitas versões, ela decidiu ser direta e honesta. Felipe, que acompanhava o progresso do projeto, deu seu apoio. Isso é poderoso, Mariana. Quando você fala do que viveu, as pessoas vão entender por que isso importa tanto para você. Espero que sim, respondeu ela, ainda insegura. Na noite do evento, Mariana chegou ao salão de gala usando um vestido simples, mas elegante, que Clara havia ajudado a escolher. O local estava deslumbrante, com luzes suaves e mesas decoradas com flores. A atmosfera era sofisticada, mas Mariana sentia um frio no estômago. Enquanto observava os convidados chegando, Marcelo se aproximou. Pronta? Acho que sim. Você vai se sair bem. Lembre-se de que estamos todos aqui pelo mesmo motivo. Mariana assentiu, mas sabia que muito dependia daquele momento. O jantar seguiu tranquilo, com os doadores interagindo e assistindo a apresentações sobre os projetos da Fundação. Quando chegou a vez de Mariana falar, o salão ficou em silêncio. Ela subiu ao palco, segurando o microfone com as mãos levemente trêmulas. Boa noite. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje. Este evento é mais do que uma arrecadação de fundos. É uma celebração das vidas que estamos transformando juntos. Ela respirou fundo antes de continuar. Quando aceitei trabalhar na Fundação, eu sabia o quanto isso era importante.
mas não sabia o quanto me conectaria pessoalmente com cada história. Eu mesma sou mãe, e já estive em situações em que não sabia como pagaria as contas ou colocaria comida na mesa. Sei como é precisar de ajuda e sentir que ninguém está olhando para você. Alguns rostos na plateia mostraram surpresa, outros, empatia. O que fazemos aqui não é apenas oferecer serviços, é oferecer esperança, e esperança para muitas famílias é o que as mantém seguindo em frente. Ela compartilhou histórias das crianças na oficina de arte, como Sofia, que havia superado sua timidez e agora sonhava em ser artista. Com sua ajuda, podemos continuar oferecendo isso. Não apenas assistência, mas possibilidades. Ao terminar, o salão ficou em silêncio por um momento antes de explodir em aplausos. Mariana sentiu as lágrimas brotarem nos olhos enquanto descia do palco. Mais tarde, enquanto os convidados faziam doações, Marcelo se aproximou. Mariana, isso foi incrível. Você acha que funcionou? Ele sorriu. Tenho certeza. Ao final da noite, Mariana soube que a fundação havia arrecadado mais do que o esperado. Ela não podia conter o alívio. Quando voltou para casa, João Pedro estava acordado, esperando por ela. Como foi, mãe? Mariana o abraçou com força. Foi um sucesso, meu amor. Enquanto ele voltava a dormir, Mariana sentiu algo diferente. Pela primeira vez, não apenas acreditava em si mesma, mas sabia que era capaz de fazer a diferença. Os dias que antecederam o evento de arrecadação de fundos foram intensos. O escritório da fundação estava em correria. Funcionários corriam de um lado para o outro, telefones tocavam incessantemente e reuniões improvisadas surgiam nos corredores. No centro de tudo estava Mariana, tentando manter a calma enquanto enfrentava uma enxurrada de desafios. Mariana, acabamos de receber uma ligação, disse Rosa, ofegante. A empresa de som teve um problema técnico e não vai conseguir entregar os equipamentos a tempo. Mariana respirou fundo, sentindo o peso da notícia. Temos algum plano B? Não que eu saiba. Mariana olhou ao redor, percebendo o nervosismo nos olhos de Rosa. Ligue para o centro comunitário. Talvez possamos pegar emprestados equipamentos que usamos nas oficinas. Vou tentar encontrar mais opções. Rosa assentiu, mais confiante com a determinação de Mariana. Enquanto isso, Felipe se aproximou com um ar preocupado. Mariana, ouvi sobre o problema com o som. Como está lidando com isso? Estamos explorando alternativas, mas preciso que você me ajude com outra coisa. Mariana entregou uma lista para Felipe com contatos de fornecedores que poderiam ajudar no curto prazo. Enquanto ele saía para ligar, Mariana aproveitou para reorganizar o cronograma do dia, ajustando horários para ganhar mais tempo. No final da tarde, Felipe voltou com boas notícias. Consegui um fornecedor local que pode nos ajudar com o som. Não será perfeito, mas dará para fazer funcionar. Mariana deu um suspiro de alívio. Obrigada, Felipe. Isso é um grande alívio. Em meio ao caos, Mariana decidiu que era hora de relembrar a equipe sobre o verdadeiro propósito do evento. Organizou uma visita ao centro comunitário para coletar depoimentos das famílias beneficiadas pela fundação. Entre os participantes estava Sofia, a menina tímida que havia encontrado confiança nas oficinas de arte. Antes, eu achava que nunca seria boa em nada, disse Sofia, segurando um de seus desenhos. Agora quero ser artista quando crescer. As palavras de Sofia emocionaram Mariana e a equipe. Elas não apenas reafirmaram o impacto do trabalho, mas também ofereceram um lembrete poderoso para o que estava em jogo. De volta à fundação, Mariana reuniu a equipe para uma conversa motivacional. Sei que as últimas semanas têm sido difíceis, mas hoje, ao ouvir Sofia e outras famílias, lembrei-me do motivo pelo qual estamos aqui. Esse evento não é sobre nós, é sobre eles. Vamos dar o nosso melhor, porque eles merecem. As palavras de Mariana trouxeram um novo ânimo para todos. Até Camila, embora silenciosa, pareceu menos crítica naquele momento.
Na manhã do evento, enquanto o salão começava a ganhar vida, um imprevisto quase desestabilizou tudo. As decorações de mesa não haviam sido entregues. Rosa entrou correndo na sala de Mariana com a notícia. Mariana, o fornecedor das flores cancelou. Não teremos centro de mesa. Mariana fechou os olhos por um momento, buscando calma. Rosa, reúna a equipe. Vamos criar algo com o que temos. Em uma corrida contra o tempo, Mariana liderou a equipe na improvisação de centros de mesa com materiais disponíveis na fundação. Vasos simples, decorados com desenhos das crianças e mensagens de agradecimento das famílias. Quando os primeiros convidados chegaram, as mesas estavam decoradas de forma única e significativa, gerando comentários positivos. Naquela noite, enquanto o evento acontecia, Mariana se sentiu tomada por uma mistura de alívio e orgulho. Os desafios tinham sido superados e o salão estava cheio de convidados emocionados. Durante o discurso de abertura, Marcelo destacou o trabalho de Mariana. Este evento só foi possível graças ao esforço e à criatividade da nossa equipe, liderada por Mariana Souza. Sua dedicação não apenas nos trouxe até aqui, mas também nos lembrou do impacto que podemos ter na vida das pessoas. Mariana sentiu os aplausos como um reconhecimento de sua jornada. No final do evento, quando todos estavam se preparando para ir embora, João Pedro correu até ela, segurando um desenho que fizera durante o evento. É para você, mãe. Você é a melhor. No papel, ele desenhara o palco iluminado com uma mulher de pé ao centro, cercada por aplausos. Mariana sentiu as lágrimas subirem, mas desta vez eram de alegria. Enquanto olhava para o salão vazio, lembrou-se das palavras de Sofia, dos desafios superados e da equipe unida. Sabia que, independentemente dos obstáculos futuros, havia construído algo que realmente importava. A manhã do evento amanheceu clara e fria, como se o clima conspirasse para tornar o dia memorável. Mariana chegou cedo ao salão de gala, vestindo um conjunto elegante e discreto que equilibrava profissionalismo e confiança. Apesar do ambiente impecável, com arranjos de flores bem distribuídos e luzes ajustadas para criar uma atmosfera acolhedora, Mariana sentia o peso do dia em seus ombros. Mariana, está tudo pronto? Perguntou Felipe, aproximando-se com uma lista em mãos. Por enquanto, sim. Vamos torcer para que continue assim, respondeu ela com um sorriso tenso. Os convidados começaram a chegar pouco depois das 19 horas. Empresários, celebridades locais e doadores antigos caminhavam pelo tapete vermelho improvisado. Mariana circulava pelo salão, garantindo que tudo estivesse em ordem, enquanto observava discretamente os movimentos de Camila, que mantinha um sorriso polido, mas com olhos atentos, como se aguardasse um deslize. No meio do jantar, Felipe veio correndo até Mariana com uma expressão preocupada. O vídeo principal está com problema. O técnico disse que o arquivo não abre e não temos uma cópia de backup. Mariana sentiu o coração disparar. O vídeo era o momento mais esperado da noite, uma montagem que mostrava as histórias das famílias beneficiadas pela fundação. Como isso aconteceu? Perguntou, tentando manter a calma. Não sei, mas precisamos de uma solução agora. Mariana respirou fundo, organizando os pensamentos. Decidiu que improvisar era sua única opção. Mariana pegou o microfone e subiu ao palco com determinação. Boa noite a todos. Tivemos um pequeno contratempo técnico com o vídeo que preparamos, mas em vez disso, decidi trazer as histórias para vocês de outra maneira. Ela olhou para Rosa e Sofia, sentadas na primeira fileira. Rosa, Sofia, vocês poderiam vir aqui, por favor? O público murmurou, enquanto mãe e filha caminhavam timidamente até o palco. Mariana colocou um braço ao redor de Sofia, que segurava um de seus desenhos. Esta é Sofia, uma das crianças beneficiadas pelas oficinas de arte da nossa fundação. Sofia, você quer contar para todos o que essas oficinas significam para você? A menina hesitou, mas Mariana apertou levemente seu ombro, incentivando-a. Eu gosto de desenhar porque me faz feliz. Antes, eu achava que não sabia fazer nada,
mas agora quero ser artista quando crescer. O salão irrompeu em aplausos calorosos, e Mariana aproveitou o momento para introduzir outras famílias que estavam presentes, conectando os convidados às histórias reais que representavam o impacto do trabalho da fundação. Enquanto descia do palco, Marcelo a interceptou com um sorriso genuíno. Isso foi brilhante, Mariana. Você transformou um problema em um momento memorável. Obrigada. Não havia outra opção. Marcelo assentiu, parecendo ainda mais confiante em sua escolha de colocá-la no comando. Já Camila, que observava tudo de longe, parecia menos satisfeita. Mais tarde, durante o coquetel, ela abordou Mariana com sua habitual sutileza cortante. Foi uma solução interessante, mas talvez um pouco arriscada. Nem todos gostam de improvisos. Mariana sorriu calmamente. Camila, improvisar faz parte da liderança. Resolver problemas é tão importante quanto planejar. Felipe, que estava por perto, completou. E Mariana fez isso de forma excepcional. Acho que todos aqui concordam. Camila não respondeu, mas o olhar em seus olhos sugeria que ela não desistiria tão facilmente. No final da noite, Marcelo subiu ao palco para encerrar o evento. Ele agradeceu aos doadores e destacou o trabalho da equipe, reservando um momento especial para Mariana. Este evento foi um sucesso graças ao esforço coletivo de nossa equipe, mas especialmente à liderança de Mariana Souza. Sua dedicação e criatividade foram essenciais para esta noite. Os aplausos foram intensos e Mariana sentiu as bochechas esquentarem enquanto subia ao palco para um breve agradecimento. Quando os números das doações foram anunciados, o salão explodiu em aplausos novamente. A fundação havia arrecadado mais do que o dobro da meta inicial, garantindo o futuro de muitos projetos. Enquanto o salão começava a se esvaziar, Felipe encontrou Mariana sentada em um canto, observando o local. Você fez isso, Mariana. Nós fizemos. Foi um esforço de todos. Talvez, mas você foi o coração de tudo. Mariana sorriu, segurando o desenho de Sofia que alguém havia deixado em sua mesa. No papel, uma criança segurava a mão de uma mulher, com as palavras "Obrigado" escritas no topo. Ela sabia que aquela noite não era apenas um marco para a fundação, mas também para si mesma. Apesar de todos os obstáculos, havia provado que era capaz de liderar com coragem e propósito. O salão de gala estava quase vazio. Os últimos convidados saíam enquanto a equipe da fundação, exausta, ainda trocava elogios e abraços. Mariana, sentada em um canto do salão, observava o espaço antes tão cheio agora se esvaziar. A luz suave das velas ainda tremeluzia nas mesas, e o som de risos baixos e conversas dispersas dava ao ambiente um ar tranquilo de celebração. Felipe se aproximou com 2 copos de água. Você deveria estar comemorando mais, Mariana. Foi um sucesso absoluto. Estou comemorando, Felipe, só do meu jeito. Do seu jeito silencioso e reflexivo? Ela sorriu, pegando o copo e bebendo um gole. Algo assim. De repente, uma movimentação na porta chamou a atenção de ambos. Um homem idoso entrou devagar, usando o mesmo casaco surrado que Mariana se lembrava tão bem. Ele parecia hesitante, quase como se estivesse no lugar errado, mas seus olhos se fixaram nela e um sorriso tímido iluminou seu rosto. Seu Antônio, Mariana murmurou, colocando o copo na mesa e levantando-se rapidamente. Quando ela se aproximou, ele tirou do bolso um pequeno envelope amassado. Acho que isso é seu. Mariana olhou para o bilhete sem acreditar. Era o mesmo que ela havia escrito meses atrás, as palavras desbotadas, mas ainda legíveis. Seja forte. Todos enfrentamos batalhas, mas não estamos sozinhos. Nunca perca a esperança. Eu guardei isso todo esse tempo, disse ele com a voz embargada. Foi o que me manteve de pé quando tudo parecia desmoronar. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não sabia que essas palavras significavam tanto para o Senhor.
Significaram mais do que posso explicar, menina. Você me deu uma razão para acreditar que as coisas poderiam melhorar. E hoje, ao ver você aqui liderando algo tão grandioso, eu percebo que aquele gesto não foi só para mim, ele mudou a vida de tantas outras pessoas. Felipe, que havia se aproximado discretamente, deu um passo à frente. Mariana, quem é ele? Esse é seu Antônio. Ele foi a razão de tudo. Os poucos membros da equipe que ainda estavam no salão começaram a se reunir ao redor, curiosos. Marcelo apareceu ao fundo, observando a cena com atenção. Mariana me deu uma refeição quando eu não tinha nada. Eu estava perdido, sem casa e sem esperança. Mas aquele prato de comida e esse bilhete, ele ergueu o papel. Me deram força para buscar ajuda. E foi aí que conheci essa fundação. Houve um murmúrio de surpresa entre os presentes. Desde então, consegui me reerguer. Trabalho como porteiro em um prédio agora. Não é muito, mas é honesto e me sinto útil novamente. As palavras simples de seu Antônio tocaram cada pessoa na sala. Mariana, em silêncio, sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Marcelo deu um passo à frente, quebrando o silêncio. Seu Antônio, o senhor é um exemplo vivo do impacto que pequenos gestos podem ter. Obrigado por compartilhar sua história. Ele olhou para Mariana com um sorriso orgulhoso. E obrigado a você, Mariana, por nos lembrar do que realmente importa. A equipe começou a aplaudir, primeiro de forma tímida, depois com entusiasmo. Mariana olhou ao redor, sentindo-se incrivelmente grata, mas também humilde. Mais tarde, enquanto o salão finalmente se esvaziava, Mariana sentou-se ao lado de seu Antônio em uma das mesas. Não sabia que o senhor estava tão perto da fundação esse tempo todo. Não queria atrapalhar, e você parecia tão ocupada. O senhor nunca atrapalharia. Se não fosse pelo senhor, eu talvez não estivesse aqui hoje. Ele sorriu, apertando a mão dela com gentileza. Você é especial, menina. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Mariana riu, enxugando as últimas lágrimas. Não vou deixar, prometo. Quando seu Antônio finalmente saiu, Felipe sentou-se ao lado de Mariana novamente. Foi uma das coisas mais emocionantes que já vi. Para mim também. Você entende o quanto mudou a vida dele, não é? Acho que sim, mas ele também mudou a minha. Naquela noite, enquanto Mariana voltava para casa, o bilhete de seu Antônio estava seguro em sua bolsa. Quando chegou, encontrou João Pedro dormindo no sofá novamente, com mais um desenho ao lado. Este mostrava uma mulher de cabelos encaracolados, segurando um pequeno papel com um sorriso brilhante no rosto. Mariana pegou o desenho e o bilhete e os colocou lado a lado na mesa, sentindo um misto de paz e realização. Seu gesto simples de bondade havia se transformado em algo muito maior do que ela poderia imaginar. Os dias seguintes ao evento de arrecadação foram marcados por uma mistura de celebração e tensão. A equipe ainda estava eufórica pelo sucesso da campanha, mas todos sabiam que a investigação interna sobre as irregularidades financeiras estava perto de um desfecho. Mariana estava focada em seus projetos, tentando manter o ritmo, mas a ansiedade era palpável. Marcelo havia mencionado que as auditorias estavam na fase final e que ele logo faria um anúncio formal. Você acha que ele vai expor tudo? Perguntou Felipe, durante uma pausa para o café. Acho que ele precisa, respondeu Mariana. A fundação depende de confiança. Se algo errado aconteceu, precisamos ser transparentes. Felipe assentiu, mas ambos sabiam que as consequências poderiam ser sérias. 2 dias depois, Marcelo convocou uma reunião geral. A atmosfera na sala de conferências estava tensa. As conversas eram murmuradas e os olhares inquietos. Mariana estava sentada ao lado de Felipe, com Camila e outros membros da equipe na outra extremidade da mesa. Marcelo entrou, carregando uma pasta cheia de documentos, e o silêncio tomou conta da sala. Obrigado por estarem aqui. Eu sei que as últimas semanas foram desafiadoras para todos e quero agradecer pelo trabalho duro de vocês, especialmente durante o evento de arrecadação. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Camila,
que desviou o olhar. No entanto, precisamos tratar de algo sério. Como vocês sabem, iniciamos uma auditoria para investigar inconsistências financeiras. As investigações estão concluídas e, infelizmente, encontramos evidências de má conduta por parte de alguns membros da equipe. Mariana sentiu o coração acelerar. Jonas, nosso ex-diretor financeiro, foi identificado como o principal responsável pelos desvios. Ele aprovou contratos inflacionados e transferências para contas não relacionadas à fundação. Camila também foi cúmplice, facilitando o processo de aprovação desses contratos. Um murmúrio percorreu a sala, mas Marcelo continuou firme. Já tomamos medidas legais contra Jonas, e Camila será desligada imediatamente. Camila levantou-se abruptamente com o rosto vermelho de raiva. Isso é um absurdo. Vocês não têm provas suficientes. Temos provas suficientes para agir, respondeu Marcelo, com um tom calmo, mas firme. Sua conduta não reflete os valores da fundação e não podemos permitir que isso continue. Sem outra palavra, Camila saiu da sala, batendo a porta com força. Quando a reunião terminou, a sala estava cheia de sussurros. Marcelo chamou Mariana para sua sala. Mariana, posso falar com você? Ela assentiu, seguindo-o. Marcelo sentou-se atrás de sua mesa, tirando os óculos e esfregando os olhos por um momento antes de falar. Quero agradecer por sua coragem e integridade durante todo esse processo. Se não fosse por você, talvez nunca tivéssemos descoberto o que estava acontecendo. Eu só fiz o que achei certo, Marcelo. E é exatamente por isso que você é tão valiosa para a fundação. Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope. Quero formalizar algo que já deveria ter sido feito há algum tempo. A partir de hoje, você será promovida a gerente de programas comunitários. Mariana ficou boquiaberta. Marcelo, eu não sei o que dizer. Diga que vai continuar liderando com o mesmo coração e dedicação que tem mostrado desde que chegou aqui. Ela assentiu, sentindo as lágrimas brotarem. Obrigada por confiar em mim. A notícia da promoção de Mariana se espalhou rapidamente pela fundação. Felipe foi o primeiro a parabenizá-la. Eu sabia que isso aconteceria. Você merece, Mariana. Obrigada, Felipe. Não teria conseguido sem o seu apoio. Sempre estarei aqui para ajudar. Nos dias seguintes, Mariana mergulhou em sua nova posição. Agora, com mais responsabilidades, ela trabalhava diretamente no desenvolvimento de novos projetos e na supervisão dos já existentes. Em uma das reuniões, Marcelo mencionou que ela seria a nova responsável por liderar as parcerias externas da fundação, fortalecendo a conexão com os doadores e expandindo os programas. Você é a pessoa certa para isso, Mariana. Sua história, sua paixão, isso inspira as pessoas. Em casa, João Pedro comemorou a promoção da mãe com entusiasmo. Você é uma chefe agora, mãe? Algo assim, meu amor. Então posso te ajudar a fazer reuniões? Mariana riu, abraçando o filho. Claro que pode. Você já é meu maior conselheiro. Certa tarde, enquanto caminhava pelos corredores da fundação, Mariana percebeu algo diferente. Os olhares que antes eram de desconfiança e dúvida, agora estavam cheios de respeito e admiração. Ela havia conquistado seu espaço. Naquele mesmo dia, enquanto organizava sua nova mesa, encontrou um bilhete escrito à mão. Mariana, sua liderança transformou a maneira como trabalhamos e nos conectamos com nossa missão. Obrigado por nos mostrar o que é possível. Marcelo. Ela sorriu, guardando o bilhete em uma gaveta. Sabia que sua jornada ainda estava apenas começando, mas, pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente confiante no caminho que estava trilhando. Mariana entrou no escritório com uma energia renovada. Sua promoção a gerente de programas comunitários havia sido um marco importante, mas para ela, aquilo era apenas o começo. Enquanto organizava seus papéis na nova mesa, pensava nas conversas que teve com as famílias assistidas e nas histórias que ouviu ao longo dos meses. Crianças e idosos, murmurou, anotando as palavras em um bloco de notas.
Eles eram os mais vulneráveis nas comunidades que a fundação atendia. Mariana sentia uma responsabilidade crescente de criar projetos que fizessem a diferença diretamente na vida dessas pessoas. Na primeira reunião como líder, Mariana apresentou sua proposta para a equipe. Quero priorizar 2 novos projetos: um programa educacional para crianças e um centro de convivência para idosos. Rosa, sempre uma aliada, assentiu com entusiasmo. Parece perfeito. Essas são as 2 faixas etárias que mais sofrem com isolamento e falta de recursos. Felipe, do outro lado da mesa, concordou. E você já tem ideias de como começar? Sim, respondeu Mariana, virando uma página de suas anotações. Para as crianças, quero expandir as oficinas de arte e criar um espaço onde elas possam explorar outras habilidades, como música e tecnologia. Para os idosos, penso em um centro que combine atividades recreativas com suporte psicológico e médico. Houve murmúrios de aprovação entre os presentes. Até mesmo Marcos, conhecido por ser mais cético, parecia interessado. Isso pode realmente causar impacto, disse ele. Os dias seguintes foram cheios de visitas às comunidades. Mariana queria entender melhor as necessidades de cada grupo antes de colocar suas ideias em prática. No centro comunitário, reuniu-se com algumas mães que participaram da oficina de arte. Vocês acham que seus filhos se interessariam por outras atividades, como música ou tecnologia? Perguntou. Uma das mães, Helena, assentiu rapidamente. Com certeza, eles não têm acesso a isso na escola. Qualquer oportunidade seria maravilhosa. Enquanto conversavam, Sofia, a menina tímida que tanto inspirava Mariana, mostrou interesse em aprender violão. Você acha que conseguiria um espaço para isso, tia Mariana? Vamos fazer acontecer, Sofia. Na visita ao lar de idosos, Mariana foi recebida por Dona Zélia, uma senhora que estava sempre organizando os outros residentes. O que você quer saber, menina? Perguntou Zélia, com um sorriso curioso. Como podemos melhorar a vida de vocês? Zélia não hesitou. Precisamos de mais companhia. A solidão é a pior parte. Mariana fez anotações, enquanto outros idosos sugeriam atividades como dança, pintura e até sessões de cinema. Vamos trabalhar nisso, prometeu Mariana, sentindo uma conexão crescente com eles. De volta ao escritório, Mariana reuniu a equipe para começar a estruturar os novos programas. Felipe ficou encarregado de organizar parcerias para o projeto das crianças, enquanto Rosa se voluntariou para cuidar da logística do Centro de Convivência para Idosos. E você, o que vai fazer? Brincou Felipe. Tudo o que for necessário, respondeu Mariana, rindo. O projeto das crianças foi o primeiro a ganhar forma. Em poucas semanas, Mariana e a equipe conseguiram transformar uma sala vazia no centro comunitário em um espaço vibrante, equipado com instrumentos musicais, computadores doados e materiais de arte. No dia da inauguração, Sofia foi a primeira a entrar. É lindo, disse ela, os olhos brilhando ao ver os instrumentos. Mariana observou enquanto as crianças exploravam o novo espaço, rindo e compartilhando ideias. Isso é só o começo, murmurou para si mesma. Enquanto isso, o Centro de Convivência para Idosos começou a tomar forma em um prédio antigo reformado. Mariana fez questão de incluir Zélia e outros residentes no planejamento, garantindo que o espaço atendesse às suas necessidades. Na inauguração, Zélia liderou uma dança improvisada no salão principal, arrancando risadas e aplausos dos presentes. Você acertou em cheio, menina, disse ela, puxando Mariana para a roda. Os novos projetos trouxeram não apenas resultados concretos, mas também um senso renovado de propósito para a equipe da Fundação. Rosa, que sempre foi dedicada, parecia ainda mais motivada, e Felipe se tornou o principal defensor das iniciativas de Mariana. Até Marcelo, que normalmente observava à distância, fez questão de elogiar o progresso. Mariana, o que você está fazendo aqui é extraordinário.
Obrigada, Marcelo, mas isso é um trabalho em equipe. Mesmo assim, sua liderança é o que está nos guiando. Apesar das vitórias, Mariana sabia que ainda havia muito a ser feito. Durante uma visita ao centro comunitário, uma mãe se aproximou dela com lágrimas nos olhos. Obrigada por tudo isso, Mariana. Você mudou a vida das nossas crianças. Mariana sentiu a emoção crescendo, mas respondeu com humildade. Não fiz isso sozinha. Só quero que vocês saibam que estamos aqui para vocês. Naquela noite, em casa, Mariana refletiu sobre sua jornada. O bilhete de seu Antônio estava em sua mesa, ao lado do desenho de João Pedro. Ela olhou para o filho, que dormia tranquilamente, e sussurrou. Estamos conseguindo, meu amor. Estamos realmente conseguindo. E pela primeira vez, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A manhã começou como tantas outras. Mariana estava na cozinha, preparando o café para ela e João Pedro. O aroma do pão recém-torrado preenchia o ar e a luz do sol entrava pela janela, iluminando o pequeno apartamento. Mãe, você viu meu caderno de desenho? Perguntou João Pedro, entrando apressado. Está na mesa da sala, ao lado da sua mochila, respondeu Mariana, enquanto mexia a xícara de café. João Pedro, agora com 8 anos, parecia mais confiante e cheio de energia. Seus olhos brilhavam com o mesmo entusiasmo que Mariana via quando ele desenhava ou falava sobre os heróis que imaginava. Você tem um grande dia hoje, sabia? Disse ela, sorrindo. Sei, é o meu primeiro discurso na escola e você vai se sair muito bem como sempre. João Pedro assentiu, mas Mariana notou uma leve hesitação. O que foi? Está nervoso? Só um pouco. Mariana ajoelhou-se ao lado dele. Lembra do que sempre digo? Seja forte e confie em você mesmo. Isso mesmo, e eu estarei torcendo por você como sempre. Depois de deixar João Pedro na escola, Mariana seguiu para a fundação. O prédio, agora mais movimentado do que nunca, era um reflexo do crescimento das iniciativas que ela e sua equipe haviam implementado. As crianças no programa de música tinham formado uma pequena banda. Os idosos estavam organizando seus próprios eventos no centro de convivência e os doadores estavam mais engajados do que nunca. Mariana, bom dia! Cumprimentou Rosa, correndo em sua direção. Marcelo pediu para avisar que temos uma reunião importante à tarde com novos parceiros em potencial. Ótimo! Prepare os relatórios do último trimestre. Vamos mostrar a eles tudo o que alcançamos. Rosa assentiu, sorrindo. Você está confiante hoje. Quando temos resultados como esses, fica fácil estar confiante. Enquanto revisava os relatórios em sua sala, Mariana encontrou uma pasta antiga, repleta de documentos e anotações do início de sua jornada na fundação. Ao folheá-la, lembrou-se de como tudo começou. O gesto simples de bondade com seu Antônio, os desafios de conquistar respeito em um ambiente de trabalho competitivo e a luta para equilibrar suas responsabilidades com a criação de João Pedro. Ela ficou ali por um momento, refletindo sobre o quanto havia mudado. No intervalo do almoço, Mariana recebeu uma ligação inesperada da escola. Mariana Souza? Aqui é a diretora Luciana. Gostaria de informar que João Pedro fez um discurso incrível hoje. Ele falou sobre você, sobre o quanto você é sua inspiração. Mariana sentiu o coração disparar. Ele disse isso? Sim, foi emocionante. Achamos que você gostaria de saber. Muito obrigada, diretora. Isso significa o mundo para mim. Depois de desligar, Mariana não conseguiu conter as lágrimas. João Pedro estava crescendo e ela sentia orgulho por saber que ele via nela um exemplo. A tarde trouxe outra boa notícia. Durante a reunião com os novos parceiros, Marcelo apresentou Mariana como a peça-chave por trás do sucesso recente da fundação. Foi graças à visão e liderança dela que conseguimos expandir nossos programas e alcançar mais famílias. Os representantes da empresa, impressionados, concordaram em aumentar as doações, além de oferecer suporte para a ampliação do programa de tecnologia para as crianças. Mariana,
Você está construindo algo extraordinário aqui, disse Marcelo após a reunião. Isso é o que acontece quando acreditamos no potencial das pessoas, respondeu ela. Mais tarde, no Centro de Convivência para Idosos, Mariana foi surpreendida por uma homenagem organizada pelos residentes. Nós queríamos agradecer por tudo o que você fez por nós, disse Dona Zélia, entregando a Mariana um quadro feito por um dos participantes do programa de arte. Era uma pintura de Mariana ao lado de várias crianças e idosos, todos sorrindo. Vocês não precisavam fazer isso, começou Mariana, mas Zélia a interrompeu. Precisávamos, sim. Você trouxe vida para este lugar. Naquela noite, de volta ao apartamento, João Pedro estava na sala, trabalhando em um novo desenho. Como foi o discurso? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Acho que foi bom. Todo mundo aplaudiu. A diretora me contou que você falou sobre mim. João Pedro sorriu, meio envergonhado. É porque você é minha heroína, mãe. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. E você é meu herói, João. Enquanto João Pedro dormia, Mariana ficou sentada na mesa da cozinha, olhando para o bilhete de seu Antônio, que agora estava emoldurado. Ela pegou uma folha de papel e começou a escrever. Nunca subestime o impacto de um gesto simples. O que começa pequeno pode crescer e mudar o mundo. Naquele momento, Mariana soube que estava pronta para o próximo capítulo de sua vida. O salão estava decorado de forma simples, mas elegante. Balões brancos e dourados flutuavam pelos cantos e fotos das famílias, crianças e idosos beneficiados pelos programas da Fundação adornavam as paredes. No centro do palco principal, um grande painel destacava as palavras "Solidariedade transforma vidas". Mariana olhou ao redor, observando a movimentação dos últimos preparativos para o evento. Este não seria um jantar formal ou uma arrecadação de fundos, mas uma celebração. Um momento para olhar para trás e reconhecer tudo o que havia sido conquistado graças ao trabalho conjunto de tantas pessoas. Está tudo pronto? Perguntou Felipe, aproximando-se com uma prancheta na mão. Acho que sim, respondeu Mariana, ajustando os papéis que segurava. Quero que hoje seja especial. Vai ser. Você sempre dá um jeito de fazer as coisas darem certo. Ela sorriu, sentindo uma mistura de ansiedade e entusiasmo. À medida que os convidados se reuniam, o ambiente foi se enchendo de vozes e risos. Entre os presentes, destacavam-se famílias assistidas pela Fundação, como Sofia e sua mãe, Rosa, que cumprimentavam as crianças com entusiasmo, e Dona Zélia, que chegou acompanhada de outros idosos do Centro de Convivência. Mariana fez questão de caminhar entre os convidados, agradecendo pessoalmente pelo apoio e pela confiança no trabalho da Fundação. Esse é o melhor evento que já organizamos, disse Rosa, sorrindo enquanto olhava para Sofia, interagindo com outras crianças. É um esforço de todos, respondeu Mariana humildemente. O momento mais esperado da noite chegou quando Marcelo subiu ao palco para abrir a cerimônia. Ele falou sobre o impacto que a Fundação havia causado na comunidade e como a união de esforços havia transformado sonhos em realidade. Mas hoje, quero chamar alguém muito especial para compartilhar um pouco do que realmente significa transformar vidas. Mariana, por favor. O salão explodiu em aplausos quando Mariana subiu ao palco. Ela segurava o microfone com as mãos firmes, mas o coração batia acelerado. Boa noite a todos. Hoje é um dia de celebração, mas também de gratidão. Quando comecei minha jornada aqui, eu nunca poderia imaginar o quanto aprenderia com cada uma das pessoas que cruzaram meu caminho. Ela fez uma pausa, olhando para o público. Quero contar a vocês uma pequena história. No telão atrás dela, uma imagem do bilhete que escreveu para seu Antônio apareceu. Meses atrás, eu era apenas uma garçonete tentando equilibrar contas e criar meu filho. Naquele dia, ao oferecer uma refeição para um senhor que parecia precisar mais do que eu, escrevi este bilhete.
Não sabia que essas palavras, tão simples, fariam tanto por ele e mais tarde por mim. O público estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Esse bilhete é um lembrete de que pequenos gestos podem mudar vidas. Eles têm o poder de criar ondas que se espalham e tocam lugares que nunca imaginaríamos alcançar. Mariana apontou para as fotos nas paredes. Cada uma dessas histórias, cada sorriso, é uma prova de que a solidariedade transforma. Ela terminou com um sorriso emocionado, enquanto o público aplaudia de pé. Depois do discurso, Mariana desceu do palco e encontrou seu Antônio esperando por ela perto de uma das mesas. Ele segurava um buquê de flores simples, mas cheias de significado. Isso é para você, menina, pelo que você fez por todos nós. Mariana aceitou as flores emocionada. O senhor é a razão de tudo isso, seu Antônio. Não, Mariana, você é. A noite seguiu com apresentações de crianças do programa de música e uma performance dos idosos do Centro de Convivência. Sofia tocou violão com confiança, enquanto Zélia liderou uma dança que fez todos rirem. No final do evento, Marcelo chamou Mariana para o palco novamente. Antes de encerrarmos, gostaria de apresentar algo especial. Ele ergueu uma pequena placa dourada que dizia: Sala Mariana Souza, em reconhecimento à liderança, bondade e impacto na comunidade. Mariana ficou sem palavras. Essa é uma homenagem não só à sua dedicação, mas ao exemplo que você é para todos nós. Os aplausos preencheram o salão e Mariana sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Mais tarde, enquanto voltava para casa com João Pedro, ele segurou o buquê de flores de seu Antônio no colo. Foi o melhor evento de todos, mãe. Você acha? Sim, porque você mostrou a todo mundo o quanto ajudar as pessoas é especial. Mariana sorriu, olhando pela janela do carro para as luzes da cidade. Acho que você tem razão, meu amor. Naquela noite, enquanto organizava suas coisas, Mariana colocou o bilhete de seu Antônio de volta em sua moldura. Ao lado dele, colocou a placa com seu nome. Ela sabia que sua jornada estava longe de terminar, mas naquele momento sentiu que havia deixado um legado que importava e que tudo começou com um gesto simples. E aí, gostou dessa história emocionante? Deixe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.